Olá! Hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito da imperfeição humana. Sede vós perfeitos, assim como vosso Pai Celestial é perfeito. Essa é a orientação de Jesus. Muitas pessoas ficam perplexas com essa orientação. Muitos perguntam: como assim? Como assim perfeitos? Não é? Nós somos seres humanos com virtudes e com defeitos. Como é que Jesus foi falar que era para nós sermos perfeitos, assim como o Pai Celestial é perfeito? É lógico que nós jamais atingiremos a perfeição absoluta, porque perfeito só Deus. Nós devemos entender que Jesus estava falando da perfeição relativa à nossa condição humana. Deus é a perfeição absoluta, total. Mas nós podemos atingir a perfeição adequada à nossa capacidade. Nós somos seres em evolução. Então, hoje somos melhores do que ontem. E amanhã devemos ser melhores do que hoje. Na lei do progresso, não existe espaço para acomodação. Nós devemos nos superar diariamente. E a palavra-chave para o sucesso dessa nossa empreitada, não é, de superação, de a cada dia sermos melhores, é o autoconhecimento. É nos conhecendo, percebendo aquilo que nós devemos mudar em nós, que nós atingiremos, né? Que nós teremos sucesso nessa empreitada. Então, meus queridos, buscar nos conhecer, ter a coragem de olhar no espelho e se enxergar exatamente como se é, sem maquiagem. Encarar a realidade, não para lamentação, mas para elencar as virtudes e os defeitos. As virtudes, nós podemos olhar para dentro de nós mesmos e já observar se já estamos sendo disciplinados, estudiosos, atenciosos, prestativos, respeitosos. E do lado dos defeitos, vamos vendo as nossas enfermidades morais. O que nós chamamos de defeito nada mais é que enganos, doenças. Eu prefiro classificar como enfermidade moral. Então, observar realmente com sinceridade, superar a angústia, superar o desânimo, por não sermos do jeito que idealizamos. Isso já é um grande desafio, porque muitas vezes a pessoa olha para si mesma e fica desanimado. Não, nós não devemos focar demasiado nos nossos enganos, nas nossas imperfeições, constatar
com calma, com serenidade, sabendo que Deus nos deu tempo suficiente para nós corrigirmos, para nós modificarmos. Nós tendemos a ficar desanimados, essa é a verdade, não é? E isso é péssimo. Por quê? Porque quando a pessoa começa a ficar desanimado consigo mesmo, a autoestima dele acaba caindo. E aí acaba se entrando na depressão, na melancolia, né? O estado melancólico contínuo, ele induz a uma depressão que pode chegar a uma depressão profunda. Então nós devemos sempre procurar olhar as nossas conquistas, aquilo que nós já colocamos em prática, e não nos desanimarmos demasiadamente com as coisas que nós ainda não conseguimos corrigir de uma forma imediata, não é? Tem uma historinha que eu gosto muito, que ilustra bem essa questão, que é a historinha do vaso rachado. Conta-nos a historinha que o homem carregava água num vaso rachado. Esse vaso, ele ficou tristinho porque ele achava que dava muito prejuízo ao seu dono. E ele reclamou com ele. E este lhe fez ver a quantidade de flores no caminho do lado em que ele estava rachado. E aí o seu dono diz para ele: como eu sabia desse seu defeito, eu joguei sementes. E olhe que maravilha! Estava todo florido. Então, conforme caía a água, ele jogava semente e aí o vaso ficou mais alegrinho de saber que, apesar do seu defeito, ele estava colaborando para deixar o espaço, né, do caminho mais bonito. Então, o Senhor disse para ele: olha que maravilha que está isso, por conta desse seu defeito de estar rachado, as flores, né, foram regadas, e olha que maravilha, né? Então, das nossas imperfeições, queridos, também pode surgir o bem. Pode surgir o bem. Nós não devemos perder de vista que a Terra é um planeta escola e que estamos aqui para nos aperfeiçoarmos. É a nossa tarefa, não é? Nós fomos criados simples e ignorantes para atingirmos a perfeição relativa, não é? Relativa à nossa condição humana, até atingirmos a condição de espírito puro. Simples e ignorantes para atingir a condição de espírito puro. Então não vale a pena, não vale ficar chorando, ficar desanimado, se entregando ao desânimo. Quando nós elencarmos, né, as nossas imperfeições, é apenas para termos conhecimento, para sabermos como somos. Nós não podemos ser ilustres desconhecidos de nós mesmos. Nós precisamos cavucar em nós, saber de nós, entender como é que nós somos, não é? Para elencar os nossos defeitos, as nossas mazelas, é para trabalharmos a tomada de decisão sobre as medidas para as mudanças. Então, vejam bem, a vontade, ela é a alavanca que nos projetará para o alto. Então, nós temos que trabalhar o autoconhecimento justamente para
em conhecendo, em sabendo das nossas necessidades de mudança, colocarmos à vontade e nos alavancarmos, sairmos da mesmice, né? Nós temos que entender que querer é poder. Nós podemos muito, nós podemos sempre mais. Esse é o sentido da reformulação de valores, né? Então nós temos que dar o primeiro passo, buscar o autoconhecimento. Esse é o primeiro passo, né? Depois nós precisamos querer. Então, estabelece aquilo que a gente gostaria de modificar, analisa, vale a pena trabalhar para isso? Vai dar trabalho, vai ser sofrido, ok, não é? Então, querer é o segundo passo. O terceiro passo é colocar em ação. Porque você quer, mas você continua parado, né? Então, tem que começar, tem que colocar em ação através da nossa vontade. Então, o terceiro passo é colocar em ação através da vontade, a vontade ativa, pensando naquilo, insistindo naquilo, buscando sair da teoria e entrar na prática. Se nós, queridos, colocarmos os ensinamentos do Evangelho na nossa vida, nós conseguiremos colocar em prática o programa, não é, reformador que nós estabelecemos, que nós nos propomos, não é? Vai depender sempre, sempre de nós. Nós temos que nos apoiar aqui, ó, no Evangelho. E no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, nós temos o seguinte: o Evangelho nos conta que todos os vícios nascem do egoísmo e do orgulho. Todos os vícios nascem do egoísmo e do orgulho, que são os seus sentimentos contrários. Tudo que estimula exageradamente a personalidade enfraquece os princípios da verdadeira caridade. Então, a prática da caridade, ela é influenciada pelos vícios, pelos defeitos que nós possuímos. E o orgulho, o egoísmo, é contrário à caridade, não é? Então, por isso que está colocado aqui, ó, tudo que estimula exageradamente a personalidade enfraquece os princípios da verdadeira caridade, que são a bondade, a indulgência, a abnegação, o devotamento. Se aquele que ama o próximo consegue também amar os inimigos, isso é sempre um indício de superioridade moral. Assim, o grau de perfeição de uma pessoa está na razão direta do amor que ela consegue ter pelo seu próximo. Eis porque Jesus, após ter dado a seus discípulos as regras da caridade, no que ela tem de mais sublime, disse: sejam, pois, perfeitos, assim como seu Pai Celestial é perfeito. Então vejam que a busca da perfeição relativa, ela passa realmente pela nossa melhoria, e a nossa melhoria está dentro dos ensinamentos que o Evangelho nos traz. Quando perguntaram para Jesus qual é o maior mandamento, ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo.
Então, qual é a conclusão da nossa análise, da nossa reflexão com relação a essa busca de perfeição? É justamente o entendimento conosco mesmo, procurando o autoconhecimento e procurando transmitir toda a nossa melhoria em benefício não apenas nosso, mas também daqueles que nos rodeiam. Que possamos refletir sobre isso e colocar em prática na nossa vida diária, galgando assim os degrauzinhos que vai nos conduzir a ser, em breve, espíritos puros do Senhor. Muita paz, que Jesus nos abençoe.